Abra sua Bíblia. Se você pudesse se continuar de pé, fique de pé, por favor, para a gente ler a palavra. É bom a gente ler a palavra de Deus assim, de pé, para receber a voz do Senhor no nosso coração. Abra sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis capítulo 45, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Uma história muito conhecida. Vamos receber a palavra de Deus, recepcionar no nosso coração a palavra do Senhor com muita alegria, na expectativa de que Deus tem uma palavra poderosa e uma resposta para o teu coração. Você pode dizer amém? Eu creio nisso. Aquilo que Deus ministrou ao meu coração durante esse dia, nessa palavra, foi muito forte, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa de esperança para o seu coração. Aliás, essa palavra já está ministrada no meu coração antes dos 40 dias, tá? Todas as mensagens dos 40 dias de jejum, o Senhor já tinha ministrado ao meu coração. Então o planejamento foi feito antes, né? Então é uma palavra que eu tenho certeza que será confirmada nesta noite. Gênesis capítulo 45, versículo 1 diz assim: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro, em outra versão diz, ele me tornou governador, ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém. Pode sentar no seu lugar, por favor. Eu quero ser muito rápido para lembrar você a história, porque eu sei que você já sabe. Depois de ser vendido pelos próprios irmãos, antes os irmãos tinham pensado e cogitado matar José. Foram dissuadidos por Judá e Rúben, os 2 mais velhos, né? Mas a ideia dos 10 era assassinar o próprio irmão, por inveja, por ciúme, porque José tinha visualizado, tinha vislumbrado uma colheita. É interessante que os 2 sonhos que José teve eram sonhos relacionados à colheita. Ele tinha sonhado, ainda adolescente, que estavam no campo e estavam colhendo feixes de trigo, e existiam 11 feixes montados já, ou seja, tinha acontecido uma colheita. Alguém previamente tinha lançado a semente, tinha cuidado da semente, a semente tinha germinado, frutificado, e agora os feixes estavam prontos. E os 11 feixes representavam os 11 irmãos de José. E o sonho de José é que o feixe dele, que também já estava montado, ou seja, já tinha acontecido a colheita, o feixe dele estava posicionado no lugar, e os 11 feixes se curvavam perante o feixe de trigo de uma colheita de José. E isso causou enorme revolta entre os irmãos, e daí passou toda a perseguição, acompanhado do ciúme
que eles tinham, porque o pai era mais chegado a José do que a eles. Então, por conta disso, eles primeiro tramaram a morte de José. Depois Rúben diz: olha, não vamos levar o sangue do nosso irmão nas mãos. Judá então tem a ideia de vendê-lo a mercadores de escravos. Então José passa de filho de Jacó, que agora era Israel, agora a escravo, e ele vai parar no Egito. Lá é vendido a um dos oficiais do rei, do faraó, Potifar. E a palavra diz que lá na casa de Potifar ele prosperou a ponto do próprio Potifar perceber que ele tinha prosperado depois que José chegou na sua casa. Depois a esposa de Potifar levanta contra ele um falso testemunho e ele vai parar na prisão. E então, estou traçando o caminho bem rápido, Sei que você conhece a história. E depois lá ele encontra 2 funcionários do palácio, o padeiro e o copeiro do rei. Ele interpreta sonhos que esses homens têm. E depois um deles leva José diante do rei para interpretar o seu sonho. Vocês percebem que eu contei uma história bem longa, que dá aproximadamente, quando a gente vai estudando aí os tempos, dá aproximadamente 17, 18 anos, eu contei em alguns minutos. É bem curioso como a nossa jornada e o nosso processo entre plantio e colheita para as pessoas parece rápido. Do mesmo jeito que eu contei essa história em poucos minutos. Normalmente é assim. Alguém que te vê hoje, naquilo que você hoje está colhendo, vai dizer para você: foi rápido, Olha, foi rápido. Só a gente sabe o tempo e o processo que nós vivemos. E a palavra de hoje fala exatamente sobre uma expectativa da colheita. Por isso que o título é Se Prepare para a Colheita. Como eu disse, a gente está na última etapa. Nesses 10 dias nós vamos falar sobre colheita. Mas para termos colheita, nós precisamos nos preparar para ela. Então, dentro dessa história que eu contei rapidamente para você, e se você quiser conhecê-la, com mais detalhes, você vai ler do capítulo 36 em diante. Aí você vai entender como foi essa trajetória entre o primeiro plantio que José fez. Mas em todo o tempo, irmãos, o que sustentou José em meio às suas lutas, em meio às suas dúvidas, em meio ao seu sofrimento, o que o sustentou foi exatamente isso aqui. José sempre estava preparado para a colheita. Por quê? Porque Deus deu a ele uma visão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não negocie uma visão que o Senhor lhe deu, não importa o tempo. Se o Senhor lhe deu uma visão em relação aos seus filhos, se o Senhor lhe deu uma visão em relação à sua família salva, se o Senhor lhe deu uma visão em relação ao seu próximo empreendimento, não negocie isso. Porque o que nos leva à colheita é estarmos preparados para essa colheita. E José nunca abriu mão disso, apesar de toda a adversidade que ele passou. E não foi pouca. E não foi pouca. José foi muito testado para desistir e deixar de se preparar para a colheita. Mas ele foi fiel a uma visão, mesmo quando foi jogado no poço pelos seus irmãos. Mesmo quando foi tirado do poço e negociado, e ouviu os irmãos negociando o seu preço para os ismaelitas que o levariam para o Egito. Ele não abriu mão dessa visão, se preparando para a colheita. Por quê? Porque o sonho que Deus tinha dado a ele tinha vindo antes. Quando ele chega no Egito e agora é vendido como um objeto no mercado de escravos, ele também não abriu mão. Por quê? Porque ele sempre estava preparado para a colheita. E deixa eu te dizer, quando nós temos da parte de Deus uma visão, nós vamos passar por muitas coisas, inclusive uma das mais desafiadoras: ouvir pessoas nos dizerem: olha, eu acho que é melhor você desistir. Eu acho que na verdade isso aí que você tem como visão, eu acho que na verdade foi só para um tempo. Deus quis te dizer outra coisa. Não negocie isso.
Porque a colheita ela só vem para pessoas que se preparam para ela. E a gente vê isso na vida de José. O texto que eu li mostra o momento em que José já está colhendo. Ele já é governador. Ele é a segunda pessoa em autoridade na terra do Egito. O sonho que ele tinha interpretado para o faraó já tinha se cumprido. Já tinha acontecido os 7 anos de fartura. Agora já estava no 2º ano de escassez. E o sonho que ele tinha revelado para o faraó foi que essa escassez, essa seca duraria 7 anos. Estava só no 2º ano e a palavra diz que todo o mundo estava perecendo de uma fome extrema. Como o Egito, através da visão e da palavra de José, tinha se antecipado, agora o Egito estava dominando. A palavra diz que toda a terra dos cananeus, toda aquela região ali da Mesopotâmia, todos estavam indo para o Egito comprar comida, comprar trigo e cevada. Por quê? Porque o Egito tinha se antecipado. Mas por que o Egito tinha se antecipado? Porque José estava preparado para a colheita. O faraó seguiu à risca o conselho de José. O que ele orientou, o rei do Egito fez. E agora, todo mundo passava necessidade e o Egito agora tinha a autoridade e o domínio. Depois você leia, depois do capítulo 45 até o capítulo 48, e você vai ver que o Egito, nessa época, ele se tornou dominador de grande parte daquela região, porque as pessoas não tinham mais prata para comprar comida. A palavra diz que logo depois eles entregaram ao faraó todo o rebanho acabou, e depois eles entregaram suas terras para sobreviver, porque a fome era extrema. E por que o Egito estava dominando? E por que José estava nesse lugar de autoridade? Porque ele se preparou para a colheita. Você já ouviu essa frase? Nossos pais, pelo menos minha mãe costumava dizer quando dizia para a gente acordar cedo, né? Uma frase do senso comum que diz assim: quem chega mais cedo bebe água limpa. Já viu essa frase? Quem chega mais cedo bebe água limpa. Essa é uma frase daquele tempo onde as pessoas dependiam demais da água do rio, né? Do riacho. Então, obviamente, quem chega depois, a água já está ali muito mexida. E essa frase, irmãos, tem muita relação com uma máxima que é usada muito quando se está ministrando sobre a vida de José. E a frase é essa, né? Quem se antecipa, governa. Quem se antecipa, governa. Por que José agora é uma autoridade no Egito? Porque ele se preparou para a colheita. Se nós queremos de fato viver na nossa vida as promessas de Deus e a colheita que o Senhor nos prometeu através das novas sementes, nós precisamos intencionalmente nos prepararmos para a colheita. Porque entenda, todas as pessoas em algum momento serão as primeiras a fazer algo. Por exemplo, nós estamos aqui nessa noite, você que está aqui ou você que está em casa, possa ser que você tenha sido a primeira pessoa da sua família a aceitar Jesus. E a partir de você, todas as outras pessoas foram se achegando ao Senhor. Olha que maravilha que é. A pessoa dizer, olha, na minha família eu fui o desbravador, pastor. Eu fui a desbravadora. Hoje, graças a Deus, minha família toda serve ao Senhor, como disse Josué, né? Mas na minha família, eu fui a pessoa que primeiro me dediquei a orar e jejuar pela salvação da minha casa. Imagina a sua autoridade. Imagina isso diante do Senhor. Mas isso não é só na nossa vida espiritual. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, pastor, eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar, a ter uma graduação. A primeira pessoa da minha família foi eu. Isso é bênção, né? Então sempre tem esses desbravadores que alcançam o lugar de autoridade. Se preparar para a colheita é isso. É se antecipar. Só que, irmãos, até chegar nesse momento aqui, até chegar nesse nível de autoridade que José chegou, ele percorreu um caminho muito, muito doloroso. E como eu disse,
quando em alguns minutos eu contei toda a história de José, desde o sonho até se tornar governador. Para quem não está na pele, para quem não está vivendo o que você viveu, parece que foi rápido. Para quem não está vivendo aquilo que a gente vivenciou, parece que foi fácil. Por exemplo, você já deve ter me ouvido aqui desse altar muitas vezes contar flashes da minha trajetória desde o acidente que eu sofri. Normalmente as nossas ministrações são de 40 minutos, 45 minutos. Quando eu estou mais animado, vai para 50 minutos. E dentro dessa ministração, enquanto eu estou ministrando um assunto central, eu trago para você um relance de um pouco da minha história. E é muito rápido. A gente aprende, a gente cresce, mas eu sei como foi passar 3 meses inteiros deitado numa cama. Eu sei. E demora, gente. E demora. Porque entre a semeadura e a colheita, só quem está vivendo, só quem lançou a semente é quem sabe o valor. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Não despreze sua trajetória. Não despreze o tempo que você andou com Deus até agora. Porque entenda, o teu inimigo vai dizer que não valeu a pena. O teu inimigo vai usar pessoas para te dizer, olha, não está nem adiantando você orar. Porque é exatamente essa forma que ele usa para nos desanimar, para tirar a nossa esperança. Mas se você tiver convicção de que você recebeu uma promessa, e de que as sementes, as novas sementes que o Senhor te deu, elas vão trazer o resultado, então em nenhum momento você deixa de se preparar para a colheita. A gente vê isso na vida de José. Mas que foi fácil? Claro que não foi. Que foi simples? Claro que não foi. A palavra de Deus no Salmo 18, verso 30. O salmista Davi, ele diz que o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é comprovada. Ou seja, o salmista está dizendo, olha, a trajetória que o Senhor prepara para a gente, é perfeita essa trajetória. E a palavra de promessa de Deus, ela é comprovada. Ou seja, tudo que Deus fala, o Senhor cumpre. E a gente vê isso na vida de José. Quem deu a visão, quem deu o sonho a José foi o Senhor. E ele perseguiu isso. Dentro do poço machucado, ele sabia, o Senhor tem uma promessa e eu vou colher. Com as mãos amarradas, indo para o Egito, já como escravo, ele tinha uma promessa e ele não abriu mão disso. Por quê? Porque ele estava preparado para a colheita. O desafio, irmãos, de nos mantermos em fé é exatamente nos mantermos fortes na trajetória. E aí quando a gente ouve o salmista Davi dizer, o caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor é comprovada, tem momentos que é muito natural, que a gente olhe para esse momento da nossa trajetória e a gente pode perguntar para o Senhor, Senhor, que perfeição é essa nesse caminho que o Senhor traçou para a minha vida? Que perfeição é essa nesse caminho que o Senhor traçou para a minha família? Porque eu não estou vendo nada de perfeito. Eu não estou vendo nada de perfeição nisso. Eu quero chamar a sua atenção para a gente ler esse salmo. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 18, verso 30. E ele diz exatamente assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. Salmo 18, verso 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ou seja, o que ele fala, ele cumpre. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa do seu lado, o Senhor é um escudo na sua vida. O Senhor é um escudo para a sua família. Você sabe o que é escudo, né? É aquilo que protege de ataques. O Senhor é um escudo para você. Quando a gente olha, irmãos, para a trajetória de José, e quando a gente olha para a trajetória de Davi, e tudo que eles viveram, imagina você ter alguém da sua própria família tramando o mal contra você. Tem alguma coisa de perfeito nisso? Não. Imagina você ter o seu irmão mais velho desacreditando do seu futuro. Foi assim que aconteceu com Davi. Como é que esse homem diz que o caminho de Deus é perfeito?
Depois esse homem, ele tem o seu próprio líder, o seu próprio rei, desdenhando da sua experiência e dizendo para ele: meu filho, você é só um menino. O homem que você vai enfrentar é um homem de guerra, desiste. Como que esse menino, que agora é um homem, pode dizer que o caminho de Deus é perfeito? E aí vocês sabem o que aconteceu depois, né? Deixa eu usar essa expressão porque eu acho que é a que mais combina com o que Davi viveu depois que derrotou Golias, né? A vida desse homem vira um verdadeiro inferno. Saul tentou o assassinar, pelo menos assim, na mesma sala 2 vezes. E ele teve que se esquivar da lança do rei, a própria lança do rei, tentando encravá-lo na parede. Eu penso que Davi tinha motivos de olhar para o Senhor e dizer: que perfeição de caminho é esse? E a palavra agora diz que Davi anda se escondendo, tem que tirar sua família do país, esconder na terra dos filisteus, para que Saul não matasse todos. Nesse tempo Davi teve que se fingir de doido. A palavra diz que diante do rei dos filisteus, no primeiro momento, quando ele tentou negociar um asilo, reconheceram ele como o homem que tinha matado Golias, e ele percebe que estava correndo risco, e ele se finge de doido mesmo. A palavra diz que ele se entorta todo, começa a babar pelo canto da boca, começa a dizer coisas desconexas, e o próprio rei diz assim: foi esse aí que matou o nosso herói Golias? É um doido, tira ele daqui. E foi desse jeito que ele escapou pela primeira vez dos filisteus, para não morrer. Esse homem tinha razão de olhar para o Senhor e dizer: que perfeição de caminho é esse que o Senhor tem para mim? Eu estou ministrando nessa noite para você que tem feito perguntas, possa ser que não desse jeito, mas conexas assim: Senhor, de fato, qual é o teu propósito para a minha vida e tudo isso que o Senhor está me permitindo viver? Mas esse homem diz que o caminho do Senhor é perfeito. Foi esse Davi que ficou se escondendo de caverna em caverna, porque Saul estava no seu encalço. Foi esse homem que chega no santuário do Senhor, conversa com o sacerdote, faminto, ele e os seus homens, passando fome. A palavra diz que o sacerdote permite que ele coma dos pães da preposição. E a palavra diz que lá nesse santuário que Davi recebe a espada de Golias, e agora é a sua única arma, andar com a espada do homem que ele tinha matado. A Bíblia diz que ali tinha um homem chamado Doeg, que viu o sacerdote ajudar Davi. E um tempo depois, quando Saul chega no encalço dele, aquele homem diz: olha, o sacerdote ajudou Davi que você está perseguido. E a palavra diz que naquele dia Saul manda matar 70 pessoas da família sacerdotal para se vingar de Davi. Esse foi o caminho que Davi percorreu até sua colheita, tá? Mas por que ele não desistiu? E aqui no Salmo 18, verso 30, ele diz que o caminho de Deus é perfeito. Porque assim como José, Davi, ele tinha uma expectativa de colheita. Irmãos, quando nós perdemos essa esperança, quando nós perdemos a esperança e a visão que o Senhor nos deu, deixa eu te dizer, está tudo acabado. E o Senhor está te chamando a atenção porque você não pode desviar o seu olhar. De fato, irmão, só tem colheita quem não perde a visão, mesmo desafiado como Davi e José foram. Eu acho que eu, no meu tempo de ministério da palavra, são os 2 personagens que eu mais ministro, porque eu sou fascinado como eles se mantiveram fiéis a uma visão. Davi foi traído demais ao longo do seu caminho. Tem salmo que ele diz que os seus próprios amigos entregaram ele para Saul e ele teve que fugir. Mas ele diz aqui no Salmo 18 que o caminho do Senhor é perfeito. Agora deixa eu te chamar uma curiosidade. Quando ele diz, olha, esse é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra no original aí, perfeito, eu sempre tenho explicado isso, né? Não é a palavra perfeição como nós conhecemos. A palavra no original hebraico tem aquele mesmo sentido quando Jesus diz assim: sede vocês, pois, perfeitos,
como é perfeito o Pai Celestial. No Novo Testamento, a palavra está em grego e é a palavra teleios. E eu já expliquei o significado dessa palavra. Sabe o que é lindo? É que no Antigo Testamento, no hebraico, a palavra tem o mesmo sentido. E no hebraico, a palavra é a palavra tamim, ou tamiim. T-A-M-I-Y-M. Ou tamim ou tamiim. Tem o mesmo significado da palavra que Jesus disse no grego. Perfeito aí não é a ausência de imperfeição, né? Perfeito aí não é aquilo que não falha, mas perfeito aí Jesus, tanto Jesus quanto Davi está falando de algo que é completo. É algo que é inteiro. É algo que é integral e pleno. Ou seja, quando Davi está dizendo que o caminho do Senhor é perfeito, ele está dizendo, olha, o Senhor já traçou do começo ao fim a sua trajetória. E ela não está incompleta. Ela não está para ser acrescentada. O caminho do Senhor é perfeito porque Ele já sabe exatamente onde você vai chegar. Só que entenda, você só vai chegar se você tomar uma decisão. Dentro do meio cristão evangélico, né? Começa a se discutir com esse assunto que eu estou trazendo sobre a questão da predestinação. Eu não acredito em predestinação, tá? Mas eu acredito sim num caminho de Deus que é perfeito, onde Deus, Ele estabelece o início da nossa trajetória e Ele estabelece o lugar onde a gente vai chegar. Só que chegar neste lugar depende das nossas escolhas. Eu sempre conto isso, né? Quando eu vim aos 15 anos de São Paulo para cá, e meu pai comprou a passagem para eu sair de São Paulo e vir para cá, sozinho, 15 anos. Mas eu tinha a opção de ficar pelo meio do caminho. Mas como eu sabia que o plano, como eu sabia que o projeto, como eu sabia que aquilo que o meu pai tinha objetivado para a minha vida era perfeito, eu saí de São Paulo e cheguei aqui. Você está entendendo? Então o caminho do Senhor é perfeito, Ele é pleno, é completo. Deixa eu te dizer, o que Deus pensou para a tua vida, Ele começou e já está acabado. Só que você precisa pensar com a mente do Senhor. Pensar como o propósito do Senhor. Não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Porque quem está preparado para a colheita, irmãos, vai sofrer reveses, desafios, dúvidas, desesperança, tristeza, sofrimento, traição. Você vai sofrer um monte de coisa. Mas se você compreender que o caminho de Deus é perfeito, como Davi compreendeu, aí você vai até o final, até o momento da colheita. Você pode dizer amém? Deus não deixa nada pela metade. Diga para a pessoa do seu lado, Deus não deixa nada pela metade. Diga assim, ó, Deus não deixa nada por concluir. É tão maravilhoso quando nós sabemos o que Deus planejou para a nossa vida. Então, quando somos jogados dentro do poço, nós olhamos para a colheita. Quando vemos pessoas que amamos tramando contra a nossa vida, nós olhamos para a colheita. Quando vemos que pessoas que deveriam acreditar em nós, desacreditando do nosso sonho, do nosso projeto, nós olhamos para a colheita. É isso que a gente vê na vida de Davi, é isso que a gente vê na vida de José. Por quê? Porque eles tinham uma convicção, o plano de Deus para mim é perfeito. Você pode dizer isso aí no seu coração? Porque isso vai confirmar e vai afastar toda palavra contrária que o maligno tem tentado sussurrar na tua mente nos últimos dias. Porque o maligno, irmãos, ele vai tentando sussurrar na nossa mente exatamente para nos afastar dessa visão. Para a gente parar, para a gente desistir. Então diga aí no seu coração, o plano de Deus para a minha vida é perfeito. E eu vou confiar nisso. Diga aí no seu lugar, o caminho de Deus para mim é perfeito. E eu vou confiar nisso. Quando os médicos disseram para minha família que
a chance de eu continuar vivo era muito remota, eu não fiquei sabendo disso. Mas é óbvio, quando você está vivendo uma situação assim, desafio de saúde, você sente, seu corpo sente. Inclusive eu só fui saber, depois que eu saí do hospital, 3 meses depois, que o plano era amputar os meus braços e minhas pernas. Mas lá, mesmo sem saber, eu senti, eu sabia que o desafio era muito grande. Mas eu tinha uma promessa. E a promessa que Deus tinha para a minha vida era exatamente estar vivendo hoje o que eu estou vivendo. Se nessa noite eu estou te abençoando, é porque eu estou vivendo um tempo de colheita. E se nessa noite você está aqui, é porque Deus está preparando para você uma grande colheita. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aliás, tem gente que nem deveria estar aqui. Tem gente que está aqui e você sabe o que você já viveu. Inclusive você sabe os desafios para continuar vivo, continuar viva, que você já viveu. Mas sabe por que você está aqui? Porque o caminho do Senhor é perfeito. E a palavra do Senhor é comprovada. Você pode dizer amém? Davi chegou ao trono. José chegou ao trono. O caminho cheio de percalços, cheio de interferências. Gente que deveria acreditar neles, que não acreditava. Gente que deveria ajudar e influenciar a vida deles para eles alcançarem a colheita, na verdade se colocaram como obstáculos. Você já enfrentou isso na sua vida? A pessoa se olhou e disse assim: meu Deus, a pessoa deveria estar torcendo por mim. Davi chegou no trono, José chegou no trono. Agora vamos voltar aqui para o capítulo 45. José está sentado no trono, os seus irmãos estão curvados diante dele. E a palavra do Senhor diz, depois leia, tá? Que naquele momento a sua mente faz isso. Olha aqui para mim, a sua mente faz isso, olha. Rebobina, sabe aquela fita de VHS? Ou a fita cassete que você rebobinava? A mente dele vai lá atrás e ele lembra do sonho. A palavra diz isso, depois leia o capítulo 45. Diz que ele lembra do sonho. Diz aí para mim, você acha que José pensou nesse momento o quê? O homem é a segunda autoridade do Egito agora. Pelo tempo de escassez, onde as nações estavam se vendendo para o Egito, para aquela região ali, José era o homem mais poderoso da terra de Canaã e do Egito. Possivelmente, irmãos, a mente dele foi lá atrás. E ele pensou no caminho que ele percorreu. E ele honrou as suas sementes. A palavra diz que aquele momento foi tão comovente para José que ele teve que se retirar para chorar. Ele teve que se retirar para chorar. Por que você acha que ele saiu para chorar? Porque ele lembrou cada etapa do caminho do Senhor perfeito. Que não tinha muita cena de perfeição não, tá? Ele deve ter lembrado, cotovelo, joelho, tudo ralado quando ele foi jogado dentro do poço. A palavra diz que o poço estava seco e jogaram ele lá para não matá-lo. Era uma decisão assim momentânea, olha, tipo assim, a gente ainda está pensando em te matar, mas fica aqui dentro do poço um pouquinho para a gente pensar o que a gente faz com você. Já imaginou sua vida ou morte, sendo decidido por outras pessoas, mas não são pessoas estranhas. Eu estou ministrando nessa noite para pessoas que o que mais te dói é que exatamente quem se colocou como obstáculo na tua vida não foi gente estranha, foi gente que você achou que podia contar. Sentado no trono, agora José está olhando para aquilo ali e está relembrando isso, tá? Está relembrando isso. Mas agora o que ele está colhendo, olha aqui para mim, o que ele está colhendo, está dizendo no seu coração, valeu a pena. O caminho de Deus é perfeito. Ainda bem que eu me preparei para essa colheita e não abri mão da visão que o Senhor me deu.
O maior desafio, irmãos, daqueles que vencem é exatamente não abrir mão daquilo que o Senhor prometeu. É o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, a partir do versículo 35, né? Não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será plenamente recompensada. Vocês não podem retroceder, porque o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me alegrarei nele. Olha o que o Senhor diz. Retrocedeu. Parou de ter a visão de colheita por causa dos percalços e dos obstáculos. A palavra do Senhor diz que Deus não se agrada. Ou seja, se eu traduzir, a palavra de Deus está dizendo que quem em algum momento deixa de se preparar para a colheita, Deus não se agrada. Vamos renovar a nossa fé nessa noite. Vamos renovar a nossa esperança nessa noite. O Senhor não está prometendo que não haverão obstáculos e percalços. O Senhor só está dizendo que o que Ele planejou para a tua vida é perfeito. Você crê nisso? Está completo. Confie nisso. Está completo, está pleno. Você só não pode desistir. Toque assim na pessoa do seu lado e diga: não desista. Se prepare para a colheita. Não desista. Por que José agora está governando? Sabe por quê? Porque ele se antecipou. Ele diz isso para os seus irmãos. Ele diz assim para os seus irmãos: ei, vocês acham que foram vocês que me enviaram para cá quando vocês me venderam como escravo? Não, não foi vocês. Porque o caminho para a minha vida não é o caminho que vocês traçam. Não é o caminho que vocês preparam. O caminho para a minha vida é o caminho que Deus preparou. Você entende isso aqui? Ele está dizendo para os irmãos que estão ali prostrados, está dizendo: olha, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Eu não dependo dos planos de vocês. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: você não pode e não deve depender do plano de ninguém. Só dependa do plano do Senhor. E o plano do Senhor é perfeito. Você não pode depender do caminho de ninguém. Dependa do caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor é perfeito. Você pode dizer amém? O Senhor tem um caminho preparado nesse segundo semestre para todos nós. E nós estamos recebendo novas sementes. Você pode estender assim as suas duas mãos. Faça assim num gesto de fé. Diga comigo: obrigado, meu Deus, porque as novas sementes o Senhor já colocou nas minhas mãos. E o caminho, todo o caminho, o Senhor já preparou. Amém. Fique em pé no seu lugar. Coloque as duas mãos assim na altura do teu coração. E antes da gente orar, antes da gente cantar ministrando sobre a nossa própria vida, essa canção que na verdade é uma declaração e uma oração, eu quero convidar você para desafiar nesse momento os seus pensamentos. Porque eu sei como é que age o nosso inimigo. Em momentos assim que ele começa a colocar as palavras de sugestões. Sugestões do tipo: olha, é bonito que o pastor está falando, mas ele não conhece de fato, de verdade o que você está vivendo. Ele não sabe nem metade que você está passando. É bonito o que ele está dizendo, mas ele não sabe nem a metade daquilo que você já atravessou. Sinceramente, eu não quero que você fique com a minha palavra, mas o meu desejo é que você fique com a palavra do Senhor, que você fique com as palavras da boca do salmista Davi, que declarou: esse é o Deus cujo caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Não houve uma palavra sequer do Senhor que caiu por terra, uma sequer. Fique com essa palavra. O caminho do Senhor para a tua vida, ele já está completo, ele já está inteiro. O Senhor não deixa nada pela metade. Ah, meu Deus. Nessa trajetória, nesse caminhar, andando por esse caminho que aos nossos olhos parecem, meu Deus, etapas completamente desconexas. Parece que não tem um propósito, parece que não tem uma direção. Mas estamos recebendo uma palavra dos céus,
E essa palavra diz que o teu caminho é perfeito. Então foi o Senhor quem estabeleceu esse caminho para nós. E nós nos apegamos a essa palavra que o Salmo 18:30 diz que é comprovadamente genuína, é verdadeira. Nós nos apegamos a essa promessa que o Senhor tem para nós, meu Deus. Não vai cair por terra. E nós temos um compromisso com a colheita. Nós temos um compromisso, meu Deus, e estamos preparados para ela, assim como José, que agora era um homem de autoridade, mas durante os anos que se seguiram, ele era apenas um escravo. Mas ele se apegou à promessa, ele se apegou à palavra do Senhor, que é comprovadamente genuína. E é isso que nós fazemos nesta noite, meu Deus. Porque na caminhada a nossa fé é provada, na caminhada a nossa fé é desafiada, na caminhada, meu Deus, a nossa fé é colocada em xeque. Mas nós estamos apegados a uma palavra que é comprovadamente genuína. E nós cremos nisso, meu Deus. Nós cremos exatamente nisso. Por isso vem e renova no coração desse teu filho e dessa tua filha as tuas promessas. Renova, meu Deus, no coração dos teus filhos a palavra que é genuína. Declare isso. Declare isso com toda a fé do seu coração. Declare isso de forma especial no teu coração. Declare isso no teu coração como um renovo, no nome de Jesus. Eu creio, meu Deus. Essas são as etapas do caminho: montanhas e vales, desertos e mares. Mas nós cremos nas promessas dos céus. Ah, meu Deus, o teu caminho é perfeito. As minhas provações não serão maiores que o meu Deus. Declare isso. Levante a sua voz, levante as suas mãos e receba renovo dos céus. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, porque é esse caminho que o Senhor preparou. O Senhor fará um caminho no meio do mar. O Senhor fará um caminho no meio do deserto. O Senhor fará um caminho em meio à luta. O Senhor abrirá um caminho em meio a esse desafio na minha saúde. Diga isso. Eu creio, meu Deus. Vou plantar e colher. Eu estou preparado para a colheita. Rompendo em fé, declare. Rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder. Se revista nesta noite da palavra de Deus. Vista toda a armadura de Deus. Você não está lutando contra pessoas. Você está lutando contra principados, potestades, dominadores desse mundo de trevas. Oh, meu Deus. A cada dia vou viver, levanta bem alto as suas mãos e declara: minhas provações não são maiores que o meu Deus. Diga com fé: e não vão me impedir de caminhar, porque o caminho do Senhor é perfeito. Se diante de mim não se abrir o mar, eu creio exatamente assim, meu Deus. Vai me fazer andar por sobre. Rompendo em fé, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé. Você que está em casa agora, levante as suas mãos e declare isso. Eu vou lutar e vencer. Eu vou plantar e já vou esperar a colheita.
Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Pela última vez declare: rompendo em fé. Minha vida se revestirá. Minha vida se revestirá do seu poder. Com ousadia vou mover. Eu creio exatamente assim, meu Deus. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aplauda bem forte ao Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Coloca assim a tua mão direita na altura do coração e diz: eu creio, meu Deus, que o teu caminho é perfeito, é completo, é pleno, está acabado. O teu caminho para mim já está concluído. E eu vou permanecer crendo no teu propósito para a minha vida. No nome de Jesus. Eu quero declarar, meu Deus, antes de irmos para casa, que caia por terra agora toda palavra sugestiva do maligno na mente, no coração. Palavras que vêm como um sussurro no ouvido, meu Deus. Palavras que vêm para desmotivar, para entristecer. Ah, meu Deus, eu repreendo no nome de Jesus. Nós temos recebido nesta noite uma palavra, e essa palavra está firmada no nosso coração. O caminho do Senhor é perfeito, está concluído, está acabado, meu Deus, está completo, e nós nos manteremos fiéis a essa promessa. Nós temos um compromisso com a colheita, estamos preparados para a colheita, não desviaremos o nosso olhar para nenhum outro lugar, a não ser, meu Deus, para esse lugar onde o Senhor já preparou a nossa colheita. Aquele lugar que Davi estava quando declarou: o caminho do Senhor é perfeito. Aquele lugar que José estava quando entendeu que o caminho, meu Deus, o trilhar que o Senhor estabeleceu é perfeito. Apesar das adversidades, dos desafios, das tristezas, das decepções, o teu caminho é perfeito. E é assim que a gente vai retornar para os nossos lares, com essa palavra, com essa promessa que é comprovadamente genuína. Nós retornaremos para os nossos lares com essa palavra firmada no nosso coração. O que o Senhor prometeu não cairá por terra. O que o Senhor prometeu vai se cumprir. A gente não sabe como, mas vai se cumprir. Obrigado por essa palavra que renova a nossa fé, que renova a nossa esperança, que renova a gratidão no nosso coração. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Leva o teu povo em paz, guardado, protegido, e com essa palavra, meu Deus, confirmada no coração, estamos olhando para a colheita, estamos olhando para o final do caminho, estamos olhando, meu Deus, para o final da trajetória, e os nossos olhos estão fitos, estão firmes no Senhor, porque o Senhor já está lá. O Senhor que começou o caminho e já concluiu o caminho, o Senhor está lá nos esperando. Então a nossa fé é renovada, a nossa esperança é renovada. Estamos indo na tua direção, pois o teu caminho para nós é perfeito. Te agradecemos por isso. Obrigado por essa noite tão especial. Obrigado pelo renovo que vem dos céus para as nossas vidas. Leva o teu povo em paz, a paz que excede todo o entendimento. Guarde
a mente e o coração dos teus filhos em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe sua família. Receba essa palavra no seu coração. Se prepare para a colheita. Deus abençoe sua casa. Vá em paz.